batismo na vida do cristão nada mais é a confirmação, né, a confissão de fé de que Jesus Cristo, ele é o nosso único e suficiente Salvador, que a gente decide, né, matar o nosso velho homem, a nossa carne, e decidimos viver para Cristo. É uma confirmação perante a todos sobre a nossa decisão. E ali Jesus Cristo, ele cumpriu também, né, o batismo. E quando ele desceu nas águas para se cumprir o batismo na vida dele, o Espírito Santo, ele veio em forma corporal, né, em uma pomba, e uma voz surgiu do céu, que é a voz de Deus. Então ali nós temos o encontro da Trindade, a Trindade de Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, Pai, que é Deus, e o Espírito Santo. Naquele momento nós tivemos o encontro dos três e a confirmação de que Jesus Cristo era o Messias, é o Messias, né, que veio. Então as pessoas puderam ouvir, puderam ver e até mesmo, vamos dizer assim, sentir, porque elas foram batizadas ali também. E da mesma maneira, hoje, né, nós quando decidimos nos batizar e nascer para Jesus, né, nós também recebemos, antes mesmo até disso, nós podemos receber a presença do Espírito Santo dentro de nós. É uma decisão nossa de morrer para a nossa vida, para nós mesmos e nascer para Jesus. E só para dar continuidade na palavra, boa noite, Paiva. Aqui, né, Jesus, no próximo capítulo, no capítulo 4, diz assim: Jesus vence o ataque satânico, que seria as tentações do inimigo, em algumas outras versões bíblicas. Então, aqui diz assim no capítulo 4, versículo 1: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, a gente pode perceber aqui, gente, que muitas vezes nós somos conduzidos, é uma permissão de Deus, né? Boa noite, Júnia. É uma permissão de Deus para as nossas vidas, nós sermos tentados pelo inimigo. Nossa, Júlia, mas por que isso? A Bíblia diz também que Deus, ele não dá uma provação, uma tentação maior que uma pessoa pode suportar. E Deus, ele não tenta ninguém, né? Quem tenta é o inimigo, os nossos próprios desejos. Mas Deus, ele permite certas provas na nossa vida para ver como que a gente está, como o nosso espírito está. E a gente vê que Jesus, ele foi pleno do Espírito Santo para o deserto. Ele não estava vazio, ele já estava cheio. Lógico que ele sempre foi cheio do Espírito Santo, mas o que eu quero trazer aqui para a nossa realidade é que quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos, quando nós iniciamos uma vida com Cristo, nós decidimos isso, nós temos que buscar ter uma vida cheia e plena do Espírito Santo, porque a tentação vai vir, e Jesus venceu as tentações porque ele foi pleno do Espírito Santo para o deserto, ele foi cheio da graça de Deus. E continuando aqui, diz assim: onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias, durante todos esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Ele não estava somente com fome, ele estava faminto, Jesus ali. Então a gente pode perceber aqui que ele teve um tempo de preparação, e assim é a vida do cristão. Para nós vencermos as tentações do inimigo, nós temos que diminuir a nossa carne, e nós temos que aumentar a presença do Espírito dentro de nós temos que fortalecer o nosso espírito. E aqui diz que no versículo 3, indagou-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou para um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Só para a gente colocar a primeira parte aqui da tentação, Jesus, ele foi tentado fisicamente, né? Ele estava com muita fome. E o inimigo, ele falou assim: ó, você não é filho de Deus? Você não pode todas as coisas? Então transforme essa pedra aqui num pão. Jesus, ele poderia fazer isso, gente. Jesus operava milagres. Ele transformou a água em vinho. Então ele podia fazer todas as coisas que ele quisesse. Mas naquele momento,
ele fez o quê? Ele falou assim, não, nem só de pão viverá o homem. Ele usou da palavra de Deus, porque isso está escrito nas escrituras, na Bíblia. Então, quando vem uma tentação sobre as nossas vidas, nós temos que usar a palavra de Deus, nós temos que estar cheios do Espírito Santo e usar a palavra de Deus para combater aquilo que o inimigo traz sobre as nossas vidas, porque isso vem para todos os cristãos. Isso não é para um, isso não é para dois, isso não é para três, isso são para todos. E a primeira tentação de Jesus foi uma tentação física. Então o inimigo, ele é sutil, ele sabe. Ele tem as artimanhas dele, ele não brinca de ser diabo, de ser demônio, ele faz um negócio. Então assim, ele sabia que Jesus estava com fome, então ele ia agir nessa fraqueza que estava em Jesus. Então qual que é a sua fraqueza hoje? Qual que é a fraqueza que o inimigo ele tenta na sua vida? Porque cada um tem uma fraqueza, gente. Cada um tem uma área na sua vida que é mais difícil de lidar, uma área mais difícil de vencer, né? E um exemplo, uma vez uma coisa me marcou muito, né? Já dou continuidade aqui pra gente acabar a palavra, que é bem rapidinha hoje. Mas uma vez uma amiga me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu estava tendo muitas crises de ansiedade, com muito medo, muito preocupada. Eu falei assim, eu não entendo porque eu passo por tudo isso. Ela virou pra mim e falou assim, Júlia, eu te conheço há muito tempo. Ela falou assim, se eu te desse um dinheiro que viesse de forma errada, você aceitaria? Eu falei assim, lógico que não. Ela falou assim, se eu te oferecesse muita bebida alcoólica, falasse, ó, toma quanto você quiser, até você cair. Ela falou assim, você faria isso? Eu falei assim, lógico que não. E ela colocou mais umas 2, 3 situações ali. Ela falou assim, se eu falasse pra você mentir sobre uma coisa, você mentiria? Eu falei assim, lógico que não, né? E ali ela foi colocando. Ela falou assim, se eu te colocasse numa situação de medo, se eu colocasse setas de medo na tua vida, de que coisas ruins vão acontecer, ou esses tipos de coisa, você cairia nisso? Eu falei, bom, isso é uma fraqueza da minha mente. Eu falei assim, várias vezes eu fico preocupada, com medo. Ela falou assim, então, Ju, ela falou assim, essa é sua fraqueza, o inimigo ele sempre vai bater na mesma tecla, porque ele não é bobo. Então, o que eu falo pra vocês hoje, quando a gente passa diversas vezes pela mesma situação, a gente tem que pensar como 2 coisas. Uma, que o inimigo ele não brinca, né? Ele pega nossas áreas de fraquezas, e outra, que nós podemos sim vencer isso na luz da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Com a palavra nós vencemos. Quando nós enfraquecemos a nossa carne e nós fortalecemos o nosso espírito, uma dessas é o que ensina aqui Jesus, o jejum. O jejum é uma maneira da gente enfraquecer a carne e edificar o nosso espírito e fortalecer o nosso espírito para nós vencermos, né, as dificuldades, para nós vencermos o mundo carnal, as tentações. E Deus, ele é muito claro nisso. Eu lembro até que uma vez Deus me deu um sonho disso, o inimigo vindo assim em minha direção, querendo tudo escuro, querendo me pôr medo, querendo, né, me tentar para me deixar mal. E naquele momento vinha uma presença assim, como se fosse, né, um anjo me entregando uma Bíblia, e falou assim, todas as vezes que ele se aproximar, você levanta a Bíblia. Naquele momento eu entendi, usar a palavra de Deus, né? Mas vamos continuar aqui, só pra gente dar a continuidade. No versículo 6 diz assim, e lhe propôs, vamos só voltar no 5 pra gente entender. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos. Porém, me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem eu entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o inimigo veio e tentou Jesus também na questão do poder, porque Jesus, ele era filho de Deus, ele é filho de Deus, ele era dono de todas as coisas. Então ele quis colocar assim, olha, você pode tudo, me adore, se prostre diante de mim, que tudo isso aqui é seu, né? Venha desfrutar disso.
Mas o que Jesus falou naquele momento? Não, inimigo, eu só vou me prostrar na frente do meu Deus. Eu só vou cumprir a vontade do Pai, fazer aquilo que Ele quer, aquilo pelo qual eu fui enviado nessa terra. Eu não vou me desviar e não vou adorar outro a não ser o meu Deus. E continuando ali, em seguida, o diabo levou para Jerusalém e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. E aqui, gente, a gente vê as 3 tentações de Jesus, que foi na questão física, na questão do poder e na última, na questão de que Deus ele fala que ele nos protege a todo tempo, na questão de colocar o nosso Deus à prova. A gente não precisa disso, a gente não precisa colocar o nosso Deus à prova. Nós sabemos que Ele vai nos proteger, Ele vai nos guiar, Ele vai nos guardar o tempo todo. E não é por isso que a gente tem que ficar falando assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou... Né? Às vezes eu uso isso até nessa pandemia, né? Porque muita gente fala assim, eu não vou pegar, não. Deus tá me guardando, eu vou sair de qualquer jeito aí na rua, sem nada, não vou me guardar, não. Porque você vai estar desobedecendo 2 coisas. O princípio de Deus, né, sobre as nossas vidas, que é o de obedecer a palavra de Deus, né, que é de não tentar o nosso Deus. E o segundo é de desobediência à autoridade. Se a autoridade pediu pra gente, né, pra nós nos guardarmos nessa época, nós temos que nos guardar. Boa noite, Rê. Então, gente, o que eu quis trazer hoje nessa palavra é que quando nós decidimos seguir a Jesus, quando nós firmamos o nosso compromisso com Deus, nós nos batizamos, nós vamos sim ser tentados como cristãos, como filho de Deus. O inimigo ele vai agir nas nossas áreas de fraqueza, mas nós conseguimos vencer sim, através da palavra de Deus. É difícil? Mas Deus ele deixou a palavra dele, e a gente tem que lembrar que Jesus venceu tudo por nós, que ele venceu tudo que a gente fala que a gente não consegue, ele venceu. Então, mesmo se a gente fraquejar, nós temos que pedir as forças para Deus, nós temos que pedir a presença dele, que ele vai nos conceder, ele vai nos ajudar e fortalecer o nosso espírito. Oração, jejum, leitura da palavra de Deus. E só para finalizar, eu vou ler o versículo 14 e 15, que diz assim: então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Ou seja, ele retornou cheio do Espírito. Ele passou por tentações sim, mas ele passava pelos lugares e trazia a palavra de Deus, fazia a vontade de Deus. A manifestação do Espírito Santo vinha sobre a vida dele, porque ele venceu o inimigo. A Bíblia diz que se a gente resistir ao inimigo, ele fugirá de nós. Então, vamos resistir às tentações, resistir a tudo que o inimigo faz, porque ele tenta. Mas quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós vencemos em Cristo Jesus e nós andamos em poder na presença de Deus, fazendo a vontade dele, realizando através, né, dos dons que ele coloca em nós, orando pelas pessoas, podendo levar o evangelho, trazendo muitas pessoas para perto de Deus. Como Jesus andou cheio do Espírito, nós podemos também andar cheios do Espírito. Nós precisamos vencer as tentações, tudo aquilo que o inimigo lança nas nossas vidas para tentar fazer com que nós cairmos, né? Mas nós não vamos cair em nome de Jesus, porque nós vamos fortalecer o nosso espírito em nome de Jesus.